Bom, vamos mergulhar direta nessa análise estrutural incrível do livro do Márcio Bringuente, Você Governante. A obra mapeia uma jornada metafórica muito fascinante de construção e direção para quem está se formando na liderança. E o legal é que, em vez de focar só naquelas velhas métricas ou planilhas de resultados, o texto defende que uma liderança realmente sólida começa com uma fundação interna profundíssima. É uma abordagem que faz a gente pensar, viu? Ela mistura aquela gestão prática do nosso dia a dia com umas perspectivas espirituais bem diretas. O livro funciona como um verdadeiro projeto arquitetônico, e para a gente entender direito essa planta baixa, vamos seguir a mesma estrutura através de 5 pilares centrais. Primeiro, o conceito do governante, depois as fundações da identidade, aí passamos pela encruzilhada da decisão, a construção da equipe e, por fim, o futuro e o carisma. Começando pelo nosso pilar número 1, o conceito do governante. Para iniciar a nossa análise, a gente precisa estabelecer logo a base e entender o que o autor realmente quer dizer com esse título tão direto. O texto deixa muito claro que a verdadeira liderança é um processo que acontece essencialmente de dentro para fora. A ideia aqui é que a pessoa descubra o seu poder interior, um poder que, segundo o livro, é concedido por Deus. E sabe o que é bem interessante? Ao longo das páginas, essa descoberta toda é guiada por uma figura de mentor meio misteriosa, chamada de o amigo do Brenguente. A premissa central não tem como negar. É simplesmente impossível levantar e orientar outras pessoas se a nossa própria base não for firme e extremamente autoconsciente. Avançando para o ponto 2, as fundações da identidade. Vamos ver como construir esse alicerce? Porque, convenhamos, nenhum prédio grandioso para em pé sem uma base profunda. E isso ilustra de um jeito brilhante a diferença que o autor faz entre dois conceitos que a gente confunde o tempo todo. Identidade é o nosso âmago, quem a gente realmente é. Já o propósito é a nossa missão prática. O livro sugere que, para achar essa clareza, a gente precisa de momentos de silêncio, oração e meditação. Tem até um exercício reflexivo, no mínimo muito intrigante, descrito lá. Contemplar um copo d'água antes de dormir, segurando sem que os dedos se toquem, e fazer uma pergunta mental bem direta sobre o nosso propósito de vida. É uma prática fascinante, desenhada justamente para trazer respostas através da contemplação profunda ou até mesmo durante os sonhos. Ainda nesse pilar de fundação, o autor usa algumas figuras históricas e bíblicas como estudos de caso excepcionais. A gente vê Moisés aprendendo a confiar totalmente na direção do invisível, Josué tirando coragem para enfrentar obstáculos gigantes e Davi mostrando que quem lidera, por mais célebre que seja, também comete erros. Só que o verdadeiro governo exige a humildade de se arrepender. Isso mostra de forma clara que esses traços de liderança não nascem prontos. Eles são forjados no meio de provações gigantes e com uma resiliência absoluta. E aí chegamos no ponto 3. A encruzilhada da decisão. Com o nosso alicerce já concretado, a metáfora agora muda para direção. É aquele momento crítico em que quem está no comando inevitavelmente esbarra em escolhas difíceis. Pensa comigo, o peso psicológico de tomar uma decisão é imenso. O autor aponta que estar em uma encruzilhada exige usar uma bússola ética interna muito rigorosa. É essa autoconsciência batida no liquidificador com uma reflexão moral profunda que permite navegar por essas escolhas sem perder o rumo. É entender que cada decisão não afeta só o nosso destino, mas cria raízes e impacta todo mundo que está em volta. Para passar por essas encruzilhadas com sucesso e garantir que o pessoal siga o caminho certo, o livro traz umas estratégias de comunicação que são super práticas. Ele lembra a gente de um detalhe vital: a maior parte do que comunicamos é puramente não verbal. Além disso, destaca o poder das perguntas abertas, aquelas que rendem uma discussão profunda e não morrem num simples sim ou não. E, claro, ressalta a necessidade absoluta de dar um feedback que realmente eleve e ensine a equipe. Tudo isso para criar uma empatia de verdade e uma escuta que seja genuinamente ativa. Passando agora para o pilar 4, a construção da equipe. A gente volta para aquela metáfora da arquitetura, saindo do governo individual e olhando para a organização complexa de um coletivo. O grande lance aqui é que montar uma equipe é literalmente como levantar um edifício. Exige escolher a dedo aquelas pessoas cujas forças cobrem exatamente as fraquezas de quem está liderando. O texto bate na tecla de que não adianta só juntar um monte de talento num lugar só. Esses tijolos precisam se encaixar com perfeição. Eles têm que compartilhar os mesmos valores éticos, o mesmo propósito e ser cimentados por uma cultura inabalável de muito respeito e transparência.
E vamos ser sinceros, todo prédio pega chuva e tempestade, certo? O autor detalha ações bem específicas para gerenciar crises, sejam elas pepinos do dia a dia ou algo catastrófico. A mensagem de ouro aqui é que a verdadeira resiliência vem de manter a calma por dentro e a clareza no máximo quando o mundo lá fora está desabando. Mais importante ainda, a adversidade nunca, jamais, deve ser encarada como o fim da linha. É sempre uma oportunidade apoiada pelo divino para a gente crescer e se adaptar no futuro. Finalmente, chegamos ao nosso quinto e último passo: o futuro e o carisma. É a hora de dar os toques finais na nossa planta de liderança, olhando para a sustentabilidade da nossa visão de longo prazo e para o magnetismo da presença pessoal. Para existir um futuro, a máquina precisa estar rodando bem, e é muito fascinante ver um livro sobre liderança chegar ao ponto de detalhar coisas vitais como nutrição integrativa e exercício físico. O autor fala dos benefícios incríveis de alimentos simples e ancestrais, tipo ovos, coco e raízes como o açafrão, que são super anti-inflamatórios. O princípio que é claríssimo: cuidar da própria saúde não tem nada a ver com egoísmo ou vaidade. Na verdade, é o combustível obrigatório para manter a visão afiada e a energia sempre lá no alto. Isso tudo leva a uma quebra total de paradigma. Essa visão do livro redefine do zero o que a gente normalmente chama de carisma no mundo corporativo. Esquece aquela ideia de um charme artificial ou de táticas de manipulação. A obra substitui tudo isso por uma presença incrivelmente autêntica voltada para servir ao próximo. Segundo o texto, é essa expressão genuína de cuidado, baseada direto no exemplo de Cristo, que atrai as pessoas naturalmente. Quem lidera não inspira porque impõe, mas porque cria uma conexão real. E a nossa análise chega ao fim com uma revelação bem profunda que encerra o livro. Depois de acompanhar a figura do mentor, o amigo do Bregente, pela jornada inteira de desenvolvimento, a verdadeira identidade dele é revelada aos leitores de um jeito bem contundente com essa citação do Evangelho de João. É a peça final que amarra e consolida perfeitamente toda a arquitetura do Você Governante. O livro mostra que a força motriz e a capacidade definitiva da liderança vem da nossa própria conexão com o poder divino que já habita dentro da gente. E isso deixa uma reflexão muito poderosa para a gente encerrar hoje. Se a verdadeira liderança e o governo autêntico começam inteiramente do lado de dentro e refletem algo tão atemporal, que tipo de alicerce estamos construindo silenciosamente nas nossas próprias vidas hoje?